Fala galera, beleza? Hoje vamos começar a entender um pouco mais sobre o Git e o GitHub também. Começar por conceitos mais teóricos, mais básicos, e à medida que a gente for aprendendo novos conceitos, a gente vai incrementando mais, certo? Então bora lá, sem muita enrolação. O que é o Git, primeiramente, né? O Git nada mais é que um sistema de controle de versão, open source. Basicamente isso daqui. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que com o Git a gente consegue ter várias versões de um projeto, por exemplo. Imagina que você está criando, pega um exemplo simples, um trabalho para a faculdade, para a escola. E a cada alteração você tem que ficar fazendo cópia para manter a versão anterior. E você faz uma cópia dessa versão, ou da original, cria uma cópia. Daí você faz as alterações. Se ficou bom, você guarda essa última versão como a versão final até então. Senão você pode voltar para a versão anterior, mas cada alteração você tem que ficar fazendo cópias, né? Dá para fazer um controle de versão através do Dropbox também. Eu não sei se com o OneDrive consegue, não sei dizer, mas com o Dropbox eu sei que consegue. Mas é muito trabalhoso, né? Então o Git ele já provém isso pra gente. E é amplamente utilizado no mercado também, né? Então, por que não usar o Git? Então, bora lá. O que ele oferece? Ele oferece, como eu falei, todo o histórico de alterações do código do nosso projeto. E quando eu falo nosso projeto, você pode entender como qualquer coisa que você puder pensar para poder utilizar ele. Podemos facilmente voltar para o ponto que ele, a cada alteração a gente pode criar um ponto na história e a gente pode voltar para esses pontos na história. No decorrer da explicação fica mais claro. E como eu falei, né, vai acabar com os infinitos arquivos trabalho final 2.js, o trabalho final. Quem nunca fez isso aqui? Então bora lá. Esses pontos na história são chamados de commits, que são formados por conjuntos de alterações em um ou mais arquivos. Vamos lá. Importante. Os nossos commits descrevem exatamente as alterações que o código sofreu. Porque quando a gente for fazer um commit, daqui a pouco eu vou mostrar, a gente consegue colocar uma mensagem descritiva para ele. Então assim, tem alguns padrões que a gente vai aprender mais para frente em aulas futuras, mas o que a gente tem que entender agora é que ele tem esse campo de texto, esse campo de mensagem ali, que é onde a gente vai descrever as alterações que a gente fez no nosso código, né? Tem um título, podemos detalhar ainda com um texto maior, que ele vem pro padrão, é um texto pequeno. Eu não lembro de cabeça agora quantos caracteres, mas não é um texto muito grande, mas tem como alterar isso para um texto maior, mas não é muito recomendado, né? A não ser que seja algum caso muito específico. O negócio o objetivo é ser descritivo, mas o mais direto possível. Outro conceito muito importante antes da gente começar a ver algo sobre algo na prática sobre o Git, desculpa, são as branches. As branches, traduzindo, são ramos. O que é uma branch? Branches são ramificações de termos de uma mesma... São formas de termos uma mesma versão do código sofrendo alterações. É como se fosse, para quem gosta de viagem no tempo e tudo mais, são como se fossem realidades paralelas. Então cada branch que você cria é como se fosse uma realidade paralela àquela principal. Por exemplo, hoje em dia foi adotado por convenção pelo GitHub nomearmos a branch principal, a linha principal do nosso projeto, com o nome main, de
principal, né? Antigamente chamava master. Hoje, o padrão é a branch chamada main. E através da main, podemos criar outras branches. Por exemplo, um exemplo mais prático. Vamos supor que a gente trabalha num projeto de uma empresa qualquer, uma empresa X. Essa empresa X, ela tem um projeto Y, que é o projeto principal dessa empresa. E aí, cada desenvolvedor, se todo mundo estiver trabalhando diretamente na main, concorda comigo que uma hora vai acabar dando conflito. Uma hora eu vou acabar alterando um arquivo que outro desenvolvedor já tinha alterado. Isso vai acabar dando muito conflito. A gente vai ver um pouco mais disso mais pra frente também. E o que acontece? Quando criamos branches, eu como desenvolvedor, eu posso criar uma branch com o nome Júnior, por exemplo. Então, na branch Júnior, quem está trabalhando é o Júnior. Só um exemplo. Geralmente a gente cria uma branch com o nome do o que a gente está criando. Se é uma feature nova, se é uma correção de bug, se é alguma expansão de uma feature que já existe. Então a gente vai ver esses padrões também mais pra frente. Mas por enquanto, pensa numa branch como simplesmente um galho de uma árvore. O galho principal da árvore seria o tronco. Então, e cada galho menor seria uma branch, por exemplo. E essa branch ela vai ter seus próprios commits. Do jeito que a main tem os seus commits próprios, cada branch também independente ela terá os seus próprios commits. O funcionamento seria basicamente isso daqui. Temos a branch master, que está aqui, ó, com a versão 0.1 do nosso projeto. Aí a gente cria uma branch chamada develop. Então a gente clona essa branch aqui, master. Tá vendo? Antigamente chamava master, agora é main. A gente clona ela pra cá. Então as alterações que a gente fizer na branch develop, ela não vai refletir na branch master, na main aqui, certo? Da mesma forma que quando a gente criar uma outra branch chamada feature, ela vai da mesma forma. Então são três branches independentes. No caso aqui nesse exemplo são 4, né? São 2 features. Então são 4 branches independentes. E a master está correndo aqui, ó, em verde. A versão 0.2 foi alterada aqui direto na master, certo? Um exemplo interessante aqui, ó, nessa parte é exatamente aqui, ó, a gente vê a branch, essa primeira feature. O que acontece com ela? Aqui nesse ponto da história, na branch develop, a gente criou uma branch feature clonando essa parte do código para essa branch feature, certo? Aí fizemos alguma alteração nela e depois a gente consegue mesclar, consegue fazer um merge. É exatamente isso o nome do comando, merge, para cá, para branch develop. E futuramente nessa branch develop a gente pode fazer um merge para branch master, para main, né? Então isso é a vantagem. Então assim, a gente vai ter o nosso projeto lá que tá online. A gente vai continuar deixando ele rodando, que ele está em produção. E a gente vai criando branches para cada feature, para cada chore, para cada correção de bugs, em paralelo com a branch que está em produção. Então ela não vai alterar aqui diretamente. Então aqui a gente pode fazer nossos testes, aqui pode dar problema e tudo mais. Então depois que tiver tudo resolvido, aí a gente sobe isso aqui para master, para branch main, que é a principal, certo? Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, já deixei nos comentários aí que eu tento responder, beleza? Então aqui, ó, nós temos, são 3 branches, 4, né, que são 2 features ali, que é a master, develop e as features, 2 features.
Cada círculo daquilo ali é um commit, certo? E essas caixas que estão descritas ali como 0.1, 0.2, 1.0 são as versões que a gente está acostumado com qualquer software que a gente tem utilizado. Continuando o nosso vídeo sobre Git e GitHub, bora partir para a prática agora, né? Ver alguns comandos aí na prática. Então, bora lá. Primeiramente, vou criar vou meu desktop aqui, né? Criar uma pasta Git Lessons. Vou entrar nessa pasta. Beleza. Aqui dentro dessa pasta eu vou só dar um yarn init-y só para criar o package.json, para a gente poder abrir isso aqui no nosso Visual Studio Code. Vou fazer um exemplo bem básico aqui para a gente pegar os comandos, né? Beleza, nosso package.json já está aqui criado. Vamos utilizar o próprio package.json aqui para testar os nossos conhecimentos, aprender um pouco mais sobre o Git. Beleza? Agora eu vou usar o terminal do próprio VS Code. Vamos lá. Para iniciar, antes de qualquer coisa, o primeiro comando que a gente precisa rodar é o git add. Git init. Beleza, está iniciado agora o nosso controle de versão nesse diretório, certo? Então a gente pode fazer o seguinte: git status. Ele já vai listar aqui, esse git status ele vai listar, vai mostrar o status dos arquivos que a gente tem aqui dentro do diretório. No nosso caso aqui, o único arquivo que não está sendo rastreado, entre aspas, pelo Git é o nosso package.json, até porque é o único arquivo que a gente tem aqui no nosso diretório, certo? Então, beleza. Então, como que a gente pode adicionar esse arquivo no nosso controle de versão? Simples. Vai fazer git add e o nome dele. Certo? Pronto, a partir desse momento ele já está sendo rastreado pelo controle de versão do Git. Se você usa o VS Code, fica ainda mais fácil, porque o VS Code já tem integração com o Git. Então, aqui a gente já pode ver, não rodar um git status novamente. Olha como que ele estava antes. Aqui está falando que o nosso package.json ele seria incluso no próximo git add, né? A gente fizesse. Agora que a gente deu um git add nele, agora já está sendo rastreável, está sendo rastreado pelo controle de versão, certo? Então aqui, ó, se você usar o VS Code, fica mais fácil, porque em vez de fazer esses comandos, você pode vir aqui, ó, tudo por interface gráfica e tal. Mas eu ainda prefiro usar o bom e velho terminal para fazer essas coisas. Aí fica ao seu critério. Mas como a gente está aprendendo aqui, vamos usar o terminal, porque por baixo dos panos é isso que o nosso VS Code está fazendo, né? Então bora lá. Agora que a gente adicionou, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um git commit -m para adicionar a mensagem, entre aspas. Aqui a gente pode falar, escrever assim, adicionando package.json ao git. Veja, vou aumentar um pouquinho mais aqui, acho que assim fica melhor, né?
veja que foi adicionado ali o nosso commit, certo? Pode dar um git status novamente. Ó, agora ele vai falar que não tem mais nada na branch. Não tem nenhum commit, não tem nada de alteração. Nossa branch realmente não tem, né? Porque a gente não fez nada mais aqui. Então beleza. O que a gente pode fazer agora? Vamos criar um novo arquivo aqui. Um index.html, vai. Perceba que agora nós temos um novo arquivo, certo? O VS Code deu uma bugada aqui, não tá, que não era para estar verdinho assim, mas não era para estar verde só o index.html. Porque quando a gente já adiciona ele no controle de versão, que foi o caso que a gente fez lá com o package.json já, né? A gente já adicionou ele, já fez o commit e tudo, então era para ele ficar assim, ó. E agora o index, que é um arquivo novo aqui, que não está sendo monitorado pelo Git ainda, ele deveria estar verde, mas paciência, né? Às vezes o Studio Code de vez em quando dá essas bugadas aí. Enfim, então a gente pode fazer o seguinte agora. Vamos dar um git status novamente pra gente ver. Vamos lá. Então, o Git reconheceu que tem um novo arquivo aqui no diretório, no nosso projeto. Porém, ele ainda não está sendo rastreado pelo Git, né? Então a gente vai fazer o mesmo esquema. Agora eu vou mostrar outro comando para vocês, que seria um atalho de um comando, na verdade. Que no package.json a gente fez o git add package.json, né? Adicionou ele dessa forma. Então a gente poderia fazer index.html dessa forma, certo? Porém, vamos supor que nós tivéssemos um outro arquivo aqui, seria style.css, sei lá. E a gente quisesse adicionar esses dois aqui, ó, ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer assim, ó, git add ponto. Esse ponto quer dizer que ele vai adicionar ao git todos os arquivos que estão no diretório que ainda não foram rastreados, né? Quando eu fiz isso, deixa eu rodar então já tem novas pastas, novos arquivos que foram já estão rastreados ali. Aqui ele até fala o seguinte, que a gente pode restaurar. Vamos supor que a gente adicionou aqui, ó, o style CSS sem querer, que não era para entrar agora. Então a gente pode fazer até aqui. Ele vai mostrar melhor. Restore staged e o nome do arquivo. Agora quando a gente dá um git status novamente, veja que saiu do modo staged, né? Staged é um modo que já está pronto para sofrer um commit, certo? Então beleza. A gente pode fazer o que agora? Vamos adicionar adicionando o index.html no git. Beleza, adicionamos ele. Agora podemos adicionar um git add. Vamos dar um git status novamente pra gente ver. Tá só o style.css. Então vamos fazer assim, git add ponto, adicionar tudo. E vamos adicionar agora só o CSS. Certo? Show de bola. Agora o que a gente pode fazer?
Podemos, se a gente der um git status agora não é pra ter nada, certo? Certo. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos criar uma nova branch. Agora vamos utilizar o comando git checkout -b de branch e o nome da branch. Que nesse comando aqui a gente vai fazer o seguinte. Esse comando é uma mistura de dois comandos, que é o comando git branch e o nome da branch, e o git checkout, o nome da branch. Vou fazer por partes. O git branch, nós criamos uma branch nova, vamos supor nova branch. Beleza, ele criou uma nova branch, certo? Se eu der um git branch aqui, temos duas branches, certo? A master e a nova branch. A gente está na master, certo? Então podemos fazer o seguinte. Ela está criada já, a nova branch. Então a gente pode fazer pra gente ir para ela agora, que a gente só criou. A gente ainda está na master. Podemos ver até aqui no Visual Studio Code, embaixo. Vou fazer o seguinte, git checkout e o nome da branch, nova branch. Agora se você reparar aqui na parte de baixo, meu Visual Studio Code está realmente bugado. Vamos dar um reload aqui, ver se ele volta ao normal, pra gente continuar e a gente poder utilizar aqui os benefícios do Visual Studio Code, né? Enfim, mas aqui a gente pode ver aqui no terminal que a gente está agora na nova branch, certo? Então, olha que bacana, a gente aprende dois comandos novos. Um comando para criar uma branch e outro comando para ir até essa branch. Agora se eu quiser ir para branch master, que é a que eu tava, que é a principal, é só dar um git checkout master, certo? Então eu volto para master. Vamos lá. Voltei para master, correto? Então, beleza, agora eu tenho duas branches paralelas, como eu tinha mostrado lá naquele gráfico anteriormente. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que no index aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar H1 aqui, eu vou colocar branch master, certo? Olha lá, ele vai reconhecer que teve uma modificação ali. Então eu vou fazer um git add para adicionar todos. No caso só de que teve alteração foi só o index.html. Vou adicionar ele, adicionei. Perceba que agora já ficou meio amarelinho ali, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, git commit, agora eu consigo fazer um commit. Eu vou colocar assim, ó, alterando o index.html. Essas mensagens aqui depois a gente vai aprender uns padrões bem legais aí. Mas por enquanto vamos manter dessa forma mesmo, certo? Beleza. Perceba que agora já tá certo, né? Então agora, se eu for pra branch, nova branch, o que você acha que vai acontecer? Escrevi branch errado aqui, né? Agora que eu tô vendo. Vou ter que fazer um outro commit aqui. Git add, git commit. Beleza. Agora, se eu for para branch, nova branch, o que você acha que vai ter lá? Olha só. Perceba que eu tenho os mesmos arquivos aqui, index, o package.json e o style.css. Só que na nossa branch, nova branch, ela foi criada no momento que lá no index.html não tinha nada ainda dentro do body, certo? E agora tem. Só que eu fiz a alteração lá na branch master.
aquela alteração na branch master ela não vai refletir aqui, certo? O que eu posso fazer é, quando eu estou trabalhando com mais de uma branch, é exatamente isso, mais de uma branch. Eu consigo alterar os arquivos tranquilamente, sem ter problema de conflito e tudo mais. Quando tiver conflito, eu consigo resolver pelo próprio Git ou pelo GitHub lá, como eu falei anteriormente, que a gente pode utilizar o GitHub para hospedar nossos projetos, por exemplo. Isso aqui, cara, ele abre uma margem assim, ó, de trabalho gigantesco, porque aqui na nova branch eu posso criar, por exemplo, um outro arquivo que vai chamar, sei lá, cart.html. Vamos supor que a gente criaria uma página de um carrinho de compras ali, sei lá. Certo? E aqui vamos colocar aqui um cart. Perceba que tá aqui, né? Então a gente pode fazer aqui a git add, git commit, adicionando cart.html no git. Beleza. Agora se eu voltar lá na main, na master, perceba, aquele arquivo cart não existe e o index aqui também se manteve. Então as alterações que eu faço aqui são duas branches independentes. E como é que eu faço para juntar aquela branch lá com essa branch master? Vamos supor que eu já te finalizei lá o processo que eu precisava fazer, e agora eu preciso voltar aqui para a master, porque é a master que está em produção, né? A master ou a main geralmente aqui vai estar em produção. Então eu posso voltar para lá, checkout nova branch, dar um git merge, se eu não me engano. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode aprender, pode ver que temos muitas possibilidades só com esses poucos comandos. Qual foi o comando que a gente aprendeu? Git init, para iniciar aqui num diretório. Depois fizemos um git add. A gente pode colocar add o nome do arquivo que a gente quer, ou add ponto para adicionar todos. Git commit -m para poder descrever, né, o commit que a gente está fazendo. E o git branch para criar uma branch nova, que a gente coloca o nome da branch. E um git checkout para ir para nossa branch. Assim, o nome da branch, certo? Então a gente pode fazer dessa forma, ou mais abreviado, que é o que eu costumo usar no dia a dia, git checkout, aí você coloca um "-b". Esse comando aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma branch que chama nova branch 2 e já vai pular para ela. Quer ver? Ó, nós estamos na branch nova 2, a nova branch 2. Então a gente já criou e já foi para ela. Ó, certo? Então com esses comandos aqui, a gente já consegue fazer bastante coisa. No próximo vídeo eu vou ir mais a fundo e explicar mais algumas coisas. E dando sequência, a gente vai ver alguns padrões de commit. Existem também algumas bibliotecas para a gente padronizar os nossos commits, principalmente quando estamos trabalhando com times. Isso ajuda demais da conta. Então a gente tem alguns padrões também para a gente criar nome de brands e tudo mais.
Então tudo já tem umas boas práticas que a gente pode seguir, certo? Então peço a ajuda de vocês aí, se esse vídeo foi útil, para dar um like, se inscrever no canal, que pretendo trazer bastante conteúdo massa aí, principalmente para quem tá começando, e agregar, né, a nossa comunidade. Beleza? Valeu, aqui é o Dev Júnior e até a próxima. Fui! Back from the dead.